Muito bem, meus amigos, sejamos todos bem-vindos a mais um programa virtual Luz para o Meu Caminho. Esse domingo antigamente era chamado de Domingo Gaudete. Ele ainda o é, mas ficou um pouco desconhecido por nós essa expressão, né? Gaudete justamente por alguns motivos. Primeiro porque gaudium significa em latim alegria, não é? Regozijar-se, júbilo. E depois porque esse domingo ficou conhecido com aquela expressão do apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje da sua carta aos Tessalonicenses, quando ele fala assim: ficai alegres, é preciso estarmos alegres. E outro fato interessante também, a palavra alegria aparece na primeira leitura do profeta Isaías, sobre um espírito de alegria que nos foi dado. Aparece no Salmo, que é extraído do capítulo 1 de São Lucas, do Magnífica de Nossa Senhora, não é? A minha alma se alegra no meu Deus, é o refrão do Salmo dessa semana. E aparecendo também, como já disse, na segunda leitura. Portanto, pelo menos 3 vezes a palavra alegria aparece na liturgia desse final de semana. Portanto, ficou conhecido como o Domingo da Alegria. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, prestes a comemorarmos o Natal, o nascimento de Jesus, e tratando-se, pois, do Domingo da Alegria, todos nós somos convocados a fazer uma séria e profunda reflexão sobre a temática da alegria, não é verdade? Eu acho interessante que a gente, às vezes, quando vai descrever alguma pessoa assim que a gente gosta de estar perto, né? A gente fala assim: fulano é alegre, é uma pessoa sempre alegre. Eu nunca vi essa pessoa ficar brava, eu nunca vi essa pessoa triste, sempre com um sorriso no rosto. E é verdade que as pessoas alegres funcionam como um imã, né? Elas atraem cada vez mais gente para perto delas. Ninguém fica perto de gente mal-humorada, de gente depressiva. Mas a pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, para nós essa semana toda é a seguinte: o que é alegria? O que é ser e estar alegre realmente? Será que estar alegre é estar sorrindo o tempo todo? É estar contando piada o tempo todo? É estar cantando o tempo todo? É estar zoando todo mundo o tempo todo? Será que isso é estar alegre? O que é alegria? Bem, primeiro nós devemos dizer que mesmo as pessoas mais mal-humoradas, né? Todos nós, todo ser humano busca a alegria. Todo mundo gosta da alegria. E as pessoas que são assim introspectivas, né? Talvez um pouco reclusas, que parecem ser muito sérias, né? Na verdade também sofrem uma certa frustração por não serem alegres. Todo mundo quer ser alegre. A alegria, substantivo tão desejado, desde a nossa fase da infância até a nossa fase de adultos, não é verdade? Mas uma reflexão interessante, né? Hoje, nesse contexto de pós-modernidade e do avanço da ciência, né, muitos e muitos neurologistas dizem que a alegria é um hormônio. Trata-se simplesmente de uma questão hormonal. E o homem caiu na sandice, na loucura de tentar reproduzir no seu laboratório o hormônio da alegria. Será que a alegria é simplesmente uma questão hormonal? Será que a alegria é possível, por exemplo, tê-la, possuí-la, ser uma pessoa alegre apenas com algumas tarjas pretas, alguns comprimidos que se toma? É uma coisa que parece que não é verdade. A alegria não é simplesmente uma questão hormonal. É o que a liturgia desse final de semana nos fala. O espírito que o Senhor nos dá, do qual fala o profeta Isaías, é um espírito da alegria. É um espírito de alegria. O apóstolo Paulo faz hoje para nós, nos dá o imperativo: ficai sempre alegres. Mas eu pergunto para você: é possível estar sempre alegre? Ficar sempre alegre? E eu respondo: sim, porque felicidade e alegria é um estado de espírito. E veja bem, recentemente eu vou partilhar com vocês uma experiência. Eu fui visitar uma pessoa doente e essa pessoa estava com câncer. E eu me lembro que eu e mais um amigo fomos lá para consolá-la. Saímos de lá consolados. Fazia tempo que eu não via uma pessoa com um olhar tão bonito numa cama, apesar de estar na cama, e com um sorriso de orelha a orelha que me fez tão bem. E eu saí de lá daquele hospital me sentindo o maior pecador do mundo. Porque às vezes, com tudo que nós temos, com saúde, às vezes uma boa condição financeira, nós não somos felizes. Que coisa! E uma pessoa com câncer no leito de um hospital consegue transmitir felicidade e alegria com seu sorriso bonito, pueril e verdadeiro.
Aí nós aprendemos então aquilo que certa vez eu li um livrinho pequeno de um PhD em filosofia, que agora não me lembro o nome dele, mas ele falava assim que dentre os bens que existem, dentre os bens fabricáveis que existem, a alegria não é um bem fabricável. Você não pode fabricar alegria numa empresa. Não existe uma máquina de produzir alegria, não é? Não existe alegria e felicidade em vidrinho. Recentemente, eu não sei se você assistiu na TV, tem uma propaganda aí de uma empresa, não sei se é da Claro, alguma coisa assim, né? De um molequinho pequenininho que está rindo, aí a outra menininha vem e coloca a alegria dele, a felicidade dentro de um vidro e escreve assim no rótulo, felicidade. Como se estivesse à venda. E aí esse PhD em filosofia, ele dizia assim que um casal, isso é uma história verídica que acontece em tantos e tantos lares, né? Um casal perdeu um filho num acidente, né? E eles tinham uma mansão, eles eram muito bem de vida, muito bem colocados economicamente, né? Socialmente. E na casa havia tudo do bom e do melhor, e tudo que aquele casal queria ter na vida eles podiam, porque é simplesmente uma questão de dinheiro, e dinheiro para eles não era problema. Mas dentro da casa existia um quarto selado, um quarto constantemente com vela acesa. Esse quarto era o quarto do filho que eles haviam perdido. E eles disseram assim para o analista, né? Foram passar por um psicanalista para tratar do problema. Eles disseram, olha, nós podemos comprar tudo, mas desde que nosso filho morreu, a alegria sumiu dessa casa. Nós não somos mais pessoas alegres. Então, esse PhD em filosofia dizia, olha, dentre os bens fabricáveis, a alegria não é um bem fabricável. A alegria é um estado de espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente não pode comprar alegria agora nesse dia 25 de dezembro nas lojas. Você não vai poder comprar a alegria da sua noite de Natal. Mas a alegria vem de Deus. E a alegria não é ausência de problema. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Existe um escritor francês chamado Renard. Renard, se escreve R-E-N-A-R-D, né? Renard. Renard falava assim que estar alegre é ser alegre. Não é procurar convencer os outros. Que tem gente que a todo momento fica falando assim, eu sou uma pessoa feliz, viu? Eu sou uma pessoa alegre. E conta piada, e grita, e dá risada, e dá gargalhada. E onde ela vai, ela abafa. Onde ela vai, ela faz com que a curtição aconteça, que a badalação aconteça. Cuidado. Ser alegre, estar alegre, não é dar gargalhadas. Tem gente que dá gargalhadas e grita, e sorri, e conta piada de desespero. E não porque estão bem. Uma pessoa muito barulhenta não é necessariamente uma pessoa alegre. Uma pessoa pode estar rindo e fazendo muito barulho como um pedido de socorro e não estar alegre por dentro. Portanto, meu irmão e minha irmã, é possível estar alegre sim, sabendo inclusive que se encontra à beira da morte. Eu e minha mãe conhecemos um homem chamado Seu João, que tinha câncer de garganta. E que até o último momento, quando deixou de falar, já cheirava mal. Ele estava com o terço e com um sereno e contido sorriso nos lábios. Morreu faz pouco tempo. Era feliz. Era alegre. Ah, padre, não tem como eu ser alegre se eu tenho um monte de problema para resolver. Tá bom, parabéns, significa que você está vivo. Mas a alegria não é uma questão de ter ou de se comprar no mercado, porque não é um bem fabricável. A alegria é um estado de espírito. E o apóstolo Paulo diz uma coisa muito bonita para nós. A alegria é sinal da presença do Espírito. E olha só como nós aprendemos e entendemos agora o que o apóstolo nos disse. Ficai sempre alegres. É possível, porque o cristão é alguém alegre. E a alegria é muito mais do que uma questão hormonal ou de comprimido. E nem mesmo o mais eficaz, o mais eloquente dos cientistas conseguiu reproduzir no seu laboratório a alegria química. A alegria é fruto do Espírito. E assim nós entendemos o Evangelho desse final de semana. São João Batista veio para dar testemunho da luz. A nossa cidade está iluminada. Os nossos postes estão bonitos. Muita luz. Gente competindo, cidades competindo, estados competindo para ver qual árvore de Natal é mais alta e mais iluminada. Mas a luz verdadeira, que deixa essas luzes pequeninas ofuscadas, é a luz que vem de Jesus. Luz que nos dá verdadeira alegria. E não a alegria do álcool, a alegria das drogas, a alegria da cocaína, a alegria falsa, volátil, efêmera, fugaz, o nome que quisermos dar, reproduzida em laboratório. Seja alegre, Deus te fez para ser alegre.
Um grande abraço, Deus te abençoe, te ampare, te proteja. Fique com Deus. Até a próxima. Amém.